primeiro, é o de carteira assinada, né? Aí tem o segurado especial, que é o arrendatário, comodatário. Comodatário é aquele que um proprietário cede um pedaço gratuitamente. Geralmente esse comodatário tem muita dificuldade, porque o combinado geralmente é um combinado verbal, não tem contrato, e aí ele passa muitos anos lá na zona rural e não tem prova de nada. Então a gente precisa investigar, ver se ele, durante a vida, ele deixou rastros nos órgãos públicos, em algum lugar, que tem algum documento que indique o endereço rural, né? O proprietário de terra, ele não tem dificuldade. Por quê? Porque ele vai ter a escritura da terra, ele paga o imposto, então ele vai ter muitas vezes... Hoje já tem energia na zona rural, então a conta de energia lá muitas vezes vem na conta que é da zona rural, né? E tem os silvicultores, que é o extrativista vegetal, aquele que vive de extrair. Esses aí é difícil também, porque muitas vezes eles vivem da extração dos produtos da natureza, mas não tem terra, não tem... Então ele pode ser que ele tenha notas, né? De venda dos produtos, aí tudo bem. Pode ser um pouquinho mais complicado, mais difícil, mas consegue. E aí, o outro tipo de segurado especial que consegue aposentar são os membros da família. Por exemplo, você tem um proprietário, que é o chefe da família, o homem, aí a esposa muitas vezes consegue usar o documento do marido, os filhos usam o documento do pai, até netos também conseguem, né? Então a família, né, se conseguir provar que está vivendo da zona rural, também consegue. E o trabalhador avulso, que é o diarista, que lá na Sonora a gente chama de boia fria, aqui a gente chama de empreiteiro, de diarista, né? Aquele que vive da diária. Esse tem dificuldade. Por quê? Porque ele faz a diária e não pega nada. Muitas vezes ele assina o recibo pro patrão, mas o recibo fica com o patrão. Fica com o patrão. O patrão ele pagou ele e ele não tem prova nenhuma de que prestou serviço rural, né? Então esses têm dificuldade. Então é importante já, assim, essas pessoas já se atentarem, né, Johnny? Já um recibo pro patrão, um recibo pra ele já ir guardando. Exatamente, o patrão notas, fazer um recibo lá que ele prestou serviço e que pagou pra ele tanto e ele ficar com aquele comprovante. Tem que ter esse comprovante. Esse é importante, porque chega na hora de aposentar, não tem como provar. Aí vai falar, eu trabalhei a vida inteira na zona rural. Mas o INSS, ele não quer saber de conversa, ele quer saber de prova, né? Hoje em dia não existe... Documentos. Você chegar lá e falar, falei isso, falei aquilo, não adianta falar. Não adianta. Conversa não adianta nada. Você tem que provar. E se o INSS reprovar o pedido, vai pra justiça. O juiz é a mesma coisa, não quer saber de conversa, ele quer prova, quer documento.